Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Tem bastante material, eu tô tentando fazer vídeos curtos, mas não tem como, galera, é muita coisa que chega semanalmente. Vamos começar aqui. Primeiramente, um agradecimento ao meu brother e parceiro aqui do canal Central HQs, o Conema, né, que está colaborando aqui com o canal com vídeos, ele e a patroa dele, a Ana, e ele mandou fazer dois quadros muito legais. Olha só, deixa eu pegar isso aqui primeiro. Ele me presenteou com esse quadro do Incrível Hulk. Olha que foda esse quadro aqui, galera. Olha, o DNA sendo destruído enquanto o Bruce Banner cai e vai surgindo o Hulk. Olha o olho dele aqui. Sensacional. E outro quadro que vai para sorteio, galera. Sorteio. Olha que quadro foda. Olha que sensacional esse quadro do Homem de Ferro. Aonde passa a fumaça, forma a armadura dele, olha só. Olha que bacana. E esse material vai para sorteio na semana que vem, então fique ligado, fique esperto, porque esse quadro aqui pode ser seu. E olha só, galera, o que chegou para mim, enviado pela editora Ursereia, galera lá de Curitiba, Sativium, Crônicas do Farejador, do Ariel da Cunha e Gabriel Medeiros. Material que vai rolar resenha, e além disso eles mandaram materiais para os inscritos do canal. Esse material aqui, pelo menos alguns deles estarão junto com o sorteio do quadro do Homem de Ferro. Fica a dica para vocês. Vou ter que mostrar também outras coisas que eles mandaram para mim. Olha só. E todas as edições estão autografadas. Olha que bacana. Das Crônicas do Farejador. E mandaram mais essas imagens todas aqui, ó. Olha que bacana. Tirando essa aqui que não é. Olha só. Ursereia, Ursereia, Ursereia. Muito legal, galera. Galera da editora Ursereia, muito obrigado pelo envio desse material. Bom, galera, como vocês sabem, eu estive no dia 19 de setembro em São Paulo para o evento Amigos e Quadrinhos, que foi organizado pelo Distopia Cast e também pela Empório HQ, além de outros lojistas que estavam lá. Mas antes de mostrar os materiais que eu adquiri, vamos primeiro ao presente que eu ganhei da banda Malvetes. O Altier, que é da banda, já rolou até música na introdução de algum dos vídeos aqui do canal, me presenteou com um CD da banda. Altier, muito obrigado, cara. Aliás, ele falou: Fernando, faço questão de tomar uma cervejinha com você, e a gente tomou uma cervejinha lá no evento. Vamos mostrar aqui agora os materiais que eu adquiri nas lojas que estavam lá e também na loja Empório HQ. Aliás, é uma ótima opção para quem é de São Paulo conhecer essa comic shop, a Empório HQ. Ela tem materiais que está saindo em banca, materiais da Salvat, de livrarias, de comic shop, né? Bem como tem uma parte de cima que tem tipo um sebo, né? Materiais mais antigos. Então, se você quer correr atrás de alguns materiais, e foi isso inclusive que eu fiz, eu estava com alguns buracos na minha coleção. Vinland Saga, volume 6, comprei lá na Empório HQ, bem como Yakumo, o volume 11, que estavam me deixando louco, né? Sabe aquela coisa de colecionador, né? Tem buraco na coleção, começa a surtar. E ali, além disso, eu adquiri outros materiais, como o Gibi Quântico, essa série ganhadora do HQ Mix desse ano. Vai rolar resenha desse material, eu já li. E olha, galera, adianto para vocês que é sim um material muito bom. Tem cerca de 120 páginas. Essa capa aqui é do André Diniz. Outro material que eu adquiri lá, as minhas andanças ali nas lojas, foi Orion, do Walt Simonson. Olha só, galera, material importado. Aqui ainda tá no plástico. Paguei R$25 nessa edição aqui. Outro material que eu adquiri lá, também está no saquinho plástico, foram as duas edições de O Menino Vampiro. O que me atraiu foi esse carinha aqui, ó, Eduardo Risso, o mesmo desenhista de 100 Balas. São 2 volumes e eu paguei R$40 pelos dois, por um bom preço. Além desses materiais, mais um inscrito me presenteou com material para sorteio aqui no canal. Mas é sorteio para maiores de 18 anos, porque eu estou falando de materiais do Milo Manara, além de um outro material chamado Garotas de Tóquio. São 3 encadernados, olha só. Aqui a gente tem o clique número 4 e clique número 2, que está aqui dentro desse plástico, né? Mas são 3 edições que, obviamente, quando rolar o sorteio, vai ser para maiores de 18 anos. E fica aqui meu agradecimento ao Isaías, cara, gente boníssima, que estava lá no evento.
dando uma força para os canais de YouTube. Falando de materiais que eu já resenhei, Fabulosos Vingadores da Sombra Vermelha, se você quer uma resenha específica, dá uma olhada nos vídeos do canal, bem como Ciclanos e Ciclanas, material que são várias tiras por diversos autores brasileiros, muitos consagrados já, que também já fiz resenha aqui no canal. Vamos agora aos materiais que terão resenha aqui no canal, basicamente materiais da coleção da Salvat, tanto capa preta como capa vermelha. Vamos começar com Capitão Marvel, Os Três Guerreiros, X-Men, Thor em Busca do Poder, Ciclope, e não poderia deixar de ser Hulk, Gritos Silenciosos. Material muito bacana que inclusive eu coloquei no top 10. Aliás, depois do evento, o Vinícius, dois quadrinhos, chegou: Fernando, a gente fez aquele top 10, uma conferência HQ e tal, e você colocou Hulk, Gritos Silenciosos. Eu fiquei pensando, pá, acho que o Fernando colocou porque ele é fã. Ele leu e falou: cara, o material realmente é muito bom, velho. Realmente merece estar no top 10 da lista ali dos melhores encadernados da Salva de capa preta. Começando agora com as breves resenhas Zetman volume 4 da editora JBC. Galera, dos mangás que eu ando lendo, é sem dúvida um dos melhores que está saindo atualmente no Brasil. Junto com o Vinland Saga e Berserk, Zetman, cara, é imperdível esses três mangás. Eles são muito acima da média, são top, literalmente tops. Nessa edição aqui a gente tem o Koga indo para uma mansão resgatar suas fãs por conta de um jogo lá de um homem misterioso que quer testar ele, ver se ele realmente merece ser um super-herói, porque a ideia dele é tipo se tornar um Batman, né? E ele fala que vai patrocinar ele se ele conseguir passar por todos os empecilhos, as armadilhas e tudo mais. É muito interessante os dois discutindo. Esse homem misterioso, ele se acha um cara muito justo, mas pô, as atitudes do cara são bem extremas. Tem um monte de clone do Kuga. Cara, é um negócio meio louco essa série aqui. E no final, esse homem misterioso acaba apresentando pro Kuga os experimentos que talvez o próprio pai do Kuga, que é dono de uma grande corporação, esteja envolvido na criação de super-humanos, assim. Galera, série animal esse material aqui. Ele tem o preço de R$17,50, mas vou te falar, série é foda. Zetsuei no Tempest, volume 7, publicação da editora JBC. Um mangá que eu tô gostando bastante, uma publicação que vai durar 10 volumes. Nessa série aqui a gente tem uma linha cheia de teoria das conspirações, muitas hipóteses, diálogos. Quem curte a série Death Note, ainda que essa aqui não seja basicamente do livro Death Note, vai gostar dessa série. Ela não decepciona. Se você gosta desse tipo de histórias cheias de investigações, de análises e tal, isso aqui é um prato cheio para você, ainda mais com o fim de Death Note. Nessa edição aqui a princesa ela resolve voltar para o passado, vai utilizar o barril, né, que foi apresentado no volume 1 e aquele boneco também, para ela poder descobrir quem foi o assassino da Aika, que foi a namorada do Yoshino, e seria a grande rival dela. E isso pode esclarecer muitas coisas relacionadas à Árvore do Gênesis. Galera, mangá de qualidade, aconselho vocês. The Seven Dead Sins, volume 6, publicação da editora JBC. Prato cheio para quem curte mangá de luta, com bom humor, aventura. Continua aqui os combates, né, o torneio que está rolando entre os paladinos e os pecados capitais. Meliodas, um personagem muito carismático. Eu devia ter mostrado a arte dos outros materiais e acabei esquecendo. Olha só, galera, muito divertido. Como os combates se desenrolam, você vai descobrindo os poderes de alguns dos personagens. Fica a dica desse material aqui. Yu Yu Hakusho, volume 11, da editora JBC. Continua em ritmo frenético. A galera se degladiando no torneio das trevas. Muita superação, principalmente do grupo do Urameshi, que vai liderando essa galera. O Iei, muito poderoso, cara. Aquela pose de arrogante, né, que nada afeta ele. Kuwabara é sensacional. Ele talvez é o alívio cômico da série, mas é um puta lutador, um cara persistente, que não arrega. Série muito bacana, mas infelizmente os desenhos deixam muito a desejar. Ainda que algumas páginas, como essa, ele consiga fazer um trabalho decente, mas em outras fica uma coisa muito tosca, sabe? Muito mal desenhada.
Mas enfim, é uma série que pelo menos pelo roteiro, pelo ritmo da história, compensa bastante. Enigma volume 5 da editora JBC. Se vocês acompanham aqui as aquisições com breves resenhas, eu já falei mal do volume 4. Até o volume 3 estava muito bom. O volume 4 teve descoberto um novo poder dos alunos lá, poder ridículo. Nessa edição 5 é revelada a identidade do Enigma relacionado com essa caveira, que seria uma espécie de artefato. E o porquê que ele fez isso, qual o objetivo dele, o porquê que ele fez. E galera, é estúpido. Não cola, não te convence, sabe? Você lê assim e fala, meu... Cara, sabe, eu tô pegando um pouco do jeito dessas séries assim que envolvem reunião de grupos, tipo Battle Royale, com Jogos Mortais, com Diário do Futuro, sabe? Toda essa mistura aí jogada no caldeirão. A maioria delas tem falhado, né? É verdadeiramente decepcionante. E eu tô comprando porque, pô, não vou deixar pela metade a série. Ela tem 7 volumes, felizmente já estamos chegando no 5, né? Chegamos no 5, na verdade. É uma série muito bem desenhada, mas eu acho que o cara se perdeu demais no roteiro, ficou bobo. Ficou boba a explicação que ele deu, ela não convence, ela não fecha, sabe? É muito surreal essa explicação que ele deu. Então, eu não recomendo Enigma não, galera. Eu tô comprando para terminar de ler a série, né? Que são 7 volumes. Vinland Saga, volume 10, publicação da editora Panini Comics. É uma série sensacional, mas eu acho que ela perdeu um pouco da força dela após a morte do... Acho que é o Askeladd, né? Que era o motivo da vingança do Thorfinn, né? A vida dele, desse personagem aqui da capa, era matar o assassino do seu pai. E aqui ele já, acho que no volume 8, volume 9, começa a história dele como escravo numa fazenda gigante lá. Tem os servos, é como se fosse uma espécie de castas. E os servos seriam até superiores aos escravos, sacaneiam eles. Só que eles têm o apoio do dono da propriedade. Eles trabalham muito bem, eles querem construir a independência, comprar, né, o passe livre deles. E você vê a postura do Thorfinn é totalmente diferente de como ele era. Parece que a vida dele sofreu um reboot, assim, sabe? Ele está totalmente diferente, com novas aspirações. Mas por um lado você percebe que ele está contendo aquela vibe de guerreiro dele. É uma série sensacional, eu indico para qualquer leitor de comics, só que vale para qualquer um, galera. Ataque dos Titãs Antes da Queda, volume 1, uma publicação da editora Panini Comics. Eu diria que é um apêndice à série principal, porque vai contar o que rolou antes da queda do muro externo, né, que protegia toda a vila ali dos humanos. É mostrado um gigante invadindo, né, passando pela muralha, e o pessoal começa a desconfiar que ele teve ajuda interna. Além disso, uma moça grávida, que era esposa de um grande guerreiro ali dos humanos, né, que combatia os titãs, ela tá grávida, e ela faz campanha em favor dos titãs. A galera fica puta da cara, até que esse titã que invadiu, ele acaba comendo ela, né, depois ele regurgita, né, as pessoas, e ela estava grávida, e eles conseguem salvar o filho dela, que está vivo, mas eles têm essa criança como um titã. Então ela é criada assim como uma prisioneira, desde criança até os 13 anos. Até que a filha do senhor que comprou esse escravo titã aí, mas até então ele não manifestou nenhum poder de titã, ela acaba se convencendo que ele é uma pessoa normal, né, uma criança, e ajuda ele a fugir. Galera, é um mangá muito bom, eu acho que mantém o nível da série, ainda que Ataque dos Titãs eu achei que estava um pouco enrolado, mas ela já começou a se desenvolver melhor na edição, no volume anterior. Então fica a dica aqui, quem está comprando Ataque dos Titãs tem que comprar essa série aqui também. É indispensável. Multiverso DC, edição número 2, publicação da editora Panini Comics. Eu fiz a resenha do volume 1, mas eu esqueci de mencionar o papel jornal, que não cabe nessa série do Grant Morrison. Essa série ela é sensacional. Fazia muito tempo que ele não escrevia algo decente. Esqueça a crise final e as outras baboseiras surreais, abstratas, onde ele se superestimou. Aqui a gente tem um trabalho de extrema qualidade do Grant Morrison, brincando com metalinguagem. Lembra até um pouco o trabalho dele no Homem-Animal. Nessa edição aqui, a gente tem a fonte de todos os problemas seria um gibi. Ele pode corromper você. É sensacional essa ideia. Um futuro alternativo, a gente tem o Damian Wayne como o Batman, né? E o Chris, que é o filho do general Zod, que acabou aprisionado na Zona Fantasma, mas que o Clark Kent e a Lois Lane adotaram. Isso na série mensal do Superman. Ele é o Superman do futuro. E o Damian, ele tá namorando a Lexia Luthor, a filha do Lex Luthor.
Só que ela é, cara, ela é meio despirocada, ela lembra até um pouco o Coringa. Então fica aquela coisa de, parece que ela complementa ou completa o Batman. É aquela mesma relação do Bruce Wayne com o Coringa. Então fica uma coisa assim, se percebe assim que ele... Não sei o que ele tá fazendo com essa louca aqui. E é muito foda essa série, não posso falar mais porque senão eu vou acabar soltando spoiler. Ele faz uma brincadeira bem bacana com o Superboy, ele ser um clone, né, na verdade, do Lex Luthor com o Superman. E todos os clones do Lex Luthor sempre falharam. Ele acabava se transformando num bizarro. Então, olha só. Cara, muito foda. Contracapa aqui bacana. Olha só. E depois se complementa com a Terra 2, relacionado a Fim dos Tempos, bem babaquice mesmo aqui. Olha só, a Lois Lane e a Tornado Vermelho. Ah, que babaquice. Mas galera, essa série do Grant Morrison ela tinha que sair separado porque ela é espetacular. Uma pena que a gente tenha que acompanhar gastando 16 e 20 para ler basicamente uma série que ela é fenomenal do Grant Morrison. Demolidor Volume 8, publicação da editora Panini Comics, roteiros do Mark Waid, série sensacional e que bela capa. Cheio de homenagens a diversos artistas, não só que passaram pelo Demolidor, mas artistas da Marvel, tem Frank Miller, Bendis, Brubaker, Peter David, Stan Lee, todo mundo que você imaginar está todo escrito nessa página aqui. Continuação do volume 7, traz a história do Demolidor explicando como se deu a morte do Fog Nelson, né, para ele fugir, ele tá com câncer e tal, para ele fugir dos vilões que querem matar o Matt Murdock, que acaba respingando nele também, e para ele poder ter um tratamento em paz, né, porque o câncer é uma doença muito séria. Aí tem uma quantidade de histórias relacionado a Pecado Original, após aquele boom que teve do olho do Vigia, que acabou revelando muitos segredos do passado de diversos personagens. Ele começa a desvendar o porquê que a mãe dele, a mãe do Matt Murdock, sumiu de casa, né? Ele foi criado pelo pai dele, o Jack, né? Que era um boxeador, e ele quer descobrir por que rolou isso e tudo mais. Mas uma coisa que eu percebi no Pecado Original que eles tentam te mostrar uma coisa e depois dá uma revertida, sabe? Nada é tão cruel assim. Talvez eu acho que no caso do Homem de Ferro e do Hulk, que vai sair uma especial pecados originais e tal, que talvez seja um pouquinho mais retcon, assim. Aqui a gente não tem, é basicamente só um susto que ele te dá. E depois a gente tem uma história envolvendo uma investigação de um capanga, de uma gangue e tal, e o Matt Murdock vai defender ele, mas não pode defender, né? Na verdade vai auxiliar ele, porque ele não pode advogar em Nova York. E tem a participação de uma espécie de gnomo ali, muito louco. O Matt Murdock vai perseguindo esse cara, bem divertido os diálogos. E depois uma história do futuro, envolvendo o Matt Murdock com o filho, o suposto filho que ele teria no futuro. Ele não é cego. É uma história legal. Mas as histórias anteriores, tanto essa do Gnomo aí, vinculada a Pecado Original, ainda que ela não traga nada assim tão surpreendente, é muito bem contada. Essa primeira história do Fog Nelson explicando a morte dele é sensacional, galera. Material de altíssimo nível. Se você não está comprando, corra atrás dessa série do Demolidor do Mark Waid. São 8 volumes, porque com certeza vai se tornar um clássico isso aqui. É sério, vale muito a pena. Por fim, galera, eu esqueci de mostrar de materiais que eu já fiz resenha. Eu já fiz resenha de Arqueiro Verde volume 1, ok? Então, se você quer ver uma resenha específica desse material, procura ali no vídeo que você vai ter detalhes dessa revista. Um abraço. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.